A gente leu sobre as árvores, a gente viu a criação do homem, né? Como é que foi feito lá Adão, do pó da terra, no versículo 7 do capítulo 2. Aí, ó, né? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aí depois a gente leu lá sobre o jardim que Deus criou para colocar o homem no versículo 15, tá? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E aí depois a gente leu sobre as árvores, aprendeu sobre as árvores que estavam aí, ó, no meio, que estavam no jardim. Quem se recorda quais eram essas árvores? A gente leu. Eu, Quer falar aí, Polian, por favor? sim, Quantas eram? Não lembra? tinha as árvores boas para a vista, as árvores que davam frutos comestíveis, a árvore da vida e a árvore da consciência do bem e do mal. Do conhecimento do bem e do mal. Será que está certo, Dal? Será que Polian acertou? Olha aí, vamos ver, Welton, aí. Vamos lá. E o Senhor, versículo 9, capítulo 2, Gênesis. E o Senhor, Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, não é isso, Polian? Sim, Boa para comidas comestíveis aí, como Polian falou. Tá certo, Polian? sim, E a árvore da vida no meio do jardim. Tá certo, Polian? sim. E a árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal. Então, Polian falou exatamente correto. Parabéns, maravilha. Assim a gente leu na semana passada. Depois a gente viu a formação da mulher, como é que foi feito lá já no versículo 18, um pouquinho para baixo aí, ó. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora ou ajudadora ou auxiliadora que esteja como diante dele. E quem sabe, quem se recorda como é que Deus fez para criar a mulher? Quem se recorda? Eu, A gente viu que Adão foi do pó da terra. E a mulher, como é que foi? Pegou eu uma sei. costela de Adão para fazer a mulher. É isso mesmo, Enzo? Sim, Tá correto? tá. Dal, eu tô achando que esses meninos estão estudando em casa, viu, Dal? Fazendo a tarefinha de casa, viu? Estão muito esperto. Eu Então, não era assim, não, viu? será? Estão acertando todas. Então, foi feito da costela de Adão. Vamos ver aqui onde é que está o versículo, ó. Gênesis 2, versículo 21. Capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou ou fechou a carne em seu lugar. Ou seja, depois de tirar da costela, o buraco que ficou ali, o Senhor fechou, né? Pôs carne ali e fechou. E da costela, né, milagrosamente, o Senhor fez a mulher. E era a ajudadora, e Adão a chamou de Eva. Então, estão criados aí o homem e a mulher. Esses são os primeiros habitantes do planeta Terra, né? Humanos. Então, desses dois aí, ó, nasceram filhos, e é por isso que hoje existe Dal, Polian, eu, Núbia, todos nós aqui foram nascendo, né,
e foram gerando filhos e filhos e povoando a terra, e hoje nós estamos aqui. Somos descendentes desses dois aí, ó, Adão e Eva. Só que aconteceu uma coisa no jardim, do qual Deus deixou para o homem guardar e lavrar. Aconteceu uma coisa que causou uma bagunça no planeta Terra. Uma verdadeira tragédia. Quem sabe o que aconteceu nesse jardim do Éden aí? Depois que foi criado Eva e Adão, aconteceu uma coisa muito ruim. Quem se lembra? O que entrou? Tava tudo perfeito aí, ó. Deus criou os animais, Deus criou as árvores, como a gente viu aí para alimento, boas para a vista, né? São as árvores bonitas, que a gente pode desfrutar da sombra, né? Para admirar também. Criou a árvore lá do conhecimento, do bem e do mal, tinha a árvore da vida, uma figura do Senhor Jesus, né? Que a gente viu. E tudo perfeito, como Deus é perfeito e faz tudo perfeito para o homem desfrutar. Olha os animais aí, ó. E aconteceu uma coisa que bagunçou tudo. E aí hoje a gente vê aí tudo bagunçado. Quem se lembra o que foi? Eu acho que foi porque Eva comeu a fruta proibida. Quem mais arrisca dizer o porquê, o motivo? Porque a Eva comeu o fruto proibido e Adão também. E entrou o quê? O pecado. O pecado. Então, tá, peraí que eu vou. Porque tá dando um retrocesso aqui na minha voz. Mas eu acho que agora tá ok. Então a gente vai ler hoje o capítulo 3 de Gênesis. A gente vai ler um pouquinho. E como na semana passada, a gente vai aprendendo aí os detalhes. Vamos fazendo as perguntas, vamos lendo os versículos e a gente vai aprendendo devagarinho aí, devagarinho, como que foi essa situação aí, essa questão da entrada do pecado, da queda do homem. Está no capítulo 3. No capítulo 3, tá? E o capítulo 3 diz assim: Ora, a serpente, aí vai contar a história dessa figura aí, ó, a serpente, também conhecida como Satanás. A serpente, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta, a serpente, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Então ela faz uma pergunta, porque Deus tinha dado antes uma ordem. Tem como você pôr lá no versículo 15 do capítulo 2? Dá, por favor, para a gente ler essa ordem de Deus aí ao homem, quando ele pôs o homem lá no jardim para lavrar e guardar, criou a mulher, fez Adão e fez Eva e deu uma ordem. Como eles deveriam se comportar lá. Vamos lá, ver qual que foi a ordem que Deus deu aí, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e os pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Então, vamos lá. De toda árvore do jardim comerás livremente. Disse para comer, né, livremente. Poderiam comer. Mas, mas da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a ordem foi lá estabelecida. Ó, de toda árvore do jardim comerás livremente. Vocês podem comer. Só não quero que vocês comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entenderam?
Pronto, então está dada a ordem aí. Não podem comer, porque se vocês comerem, certamente morrerás. Agora a gente volta lá no capítulo 3 e versículo 2. Então Deus disse lá a eles que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a serpente vai lá, né? E diz à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Então, Deus disse que poderia comer de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, não foi isso? E a serpente disse a Eva: foi assim mesmo que Deus disse que vocês não podem comer de toda a árvore que está no jardim? Aí respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a gente vai dar uma paradinha aqui. De qual árvore Deus determinou, ordenou que eles não poderiam comer? Quem se lembra lá do versículo 2:15? Não, 2:17. Quem se lembra? Qual foi a árvore que Deus disse que eles não poderiam comer? Árvore da ciência do bem e do mal. E qual foi a árvore que Eva disse para a serpente que Deus disse que ela não poderia comer? Quem se lembra aí? A gente acabou de ler. A árvore do conhecimento. Vamos lá de novo. Versículo 3 do capítulo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então Deus disse, Eva disse aí que da árvore que está no meio do jardim, ela não deveria comer e nem deveria tocar, para que não morresse. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então olha só, onde está o engano aí, Dal? Quem consegue, Haha, perce- quem agora. consegue perceber uma contradição aí nas palavras da serpente? Será que a gente consegue achar aí alguma discordância do que Deus falou e do que... Deus falou que se comesse do fruto ia morrer, e a serpente disse que não ia morrer. E também que a serpente disse que eles iam ser igual a Deus, sabendo o bem e o mal, só que era mentira. Isso, vamos lá, ó. Então aí, ó, olha só. Não comereis dele e nem tocareis. Deus disse isso aí a ela? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus falou nesse tocar aí? Na ordem que deu lá? A primeira ordem que deu lá? Vamos lá de novo, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tem algum tocareis aí? Não tocareis? Como disse lá?
Eva? Vocês estão conseguindo enxergar aí algum tocareis? Não. Não tocareis? Não. Vamos botar a cachola para funcionar, Well. Vamos lá. Tem contradição aí, não tem? Tem engano aí, não tem? Tem. A ordem de lá, a proibição era para que eles não comessem. E Eva disse que Deus... Vamos lá de novo. Capítulo 3, versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Porém, Deus não disse que não poderia tocar, disse que não poderia comer dele. Olha, um engano já aí, ó, surgindo. O outro, quem disse outro aí? A serpente disse à mulher, no versículo 4. Olha outro engano aí, ó, da serpente, ó. Vamos ver, Well, quem está prestando bem atenção em cada palavrinha. Vamos lá. Vamos ver quem está prestando bem atenção em cada palavrinha. Tem um bocado de detalhe aí. Ó. É como se a gente estivesse, ó, pegando assim assim aquele tesourozinho e tirando assim aquelas coisas, ó, os enigmas, tudo daí. A gente está descobrindo um bocado de coisa que tem. Isso. Quem consegue achar mais um engano aí, ó? A serpente mente, dizendo que eles não vão morrer. Olha no versículo 4, mais um aí, ó. Mais um. Deus disse lá certamente o quê? Porque se dela comeres, certamente morrerás. Essa foi lá a palavra de Deus. E aí a serpente, no versículo 4, diz: certamente não morrerás. Ou seja, já conta uma mentira ali para Eva, para a mulher. Enganando. Não é isso? Isso. E tem mais um errozinho aqui, ó, que Eva fala errado aqui também. Da árvore do... Ó. Quem vai achar mais um errozinho aqui? Vamos clarear. Vou colocar ali, ó. Presta atenção primeiro aqui na frase. Vamos ver. Todo mundo prestando atenção aqui na frase que Eva disse. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Aí o Elton já falou que Deus não disse isso aqui. Só disse isso aqui. Né? Para que não morrais. Então eles tinham que obedecer o que Deus está falando. Prestaram bem atenção aqui nessa frase? Agora vamos ver aqui, ó. Vamos ver as árvores. Isso. Vamos ver quem vai ler aqui. É o 17. Não, peraí, deixa eu ver. Você tá... Ah, vamos lá. Rebeca. Rebeca, leia bem devagarzinho o que está aí. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Todo mundo presta atenção? Árvore de quê? De que dal? Ó. Quem é que está no meio do jardim? Qual é a árvore que está no meio do jardim? Quem vai responder? A árvore da ciência do bem e do mal.
Não, a do meio do jardim. Tem uma árvore no meio do jardim aí. Tem uma árvore aí no meio do jardim. Quem é que vai Árvore da responder? vida. Quem mais vai responder? Heloísa? Gabriele? A árvore do conhecimento, Pronto, a Heloísa falou do árvore. bem e do mal. Gabriele, que árvore é que está no meio do jardim aí que tá falando? Árvore A da árvore vida. que está no meio do jardim é a árvore da vida. Quem mais vai falar aí? Vamos ver, Well. Eu. Vamos botar a cachola para funcionar, hein? Vamos lá. Victor, qual é a árvore que está no meio do jardim, Victor? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ver aqui mais. Tem como... Daniele, Vamos lá. tá lendo aí, Daniele? Qual é a árvore que você tá vendo aí que tá no meio do jardim? Dê uma lidazinha, vá. A árvore da vida. Ó, então, uns falaram que é da vida e outros disseram que é da ciência do bem e do mal. Elton, tchan, 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 tchan. Agora é Vamos você. lá. Vamos aprender. Vou ler o versículo devagarinho. Conhecimento do bem e do mal. Olha, Ângelo disse aí que a árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore que está no meio do jardim. Então, uns disseram que a árvore que está no meio do jardim é a árvore da vida e outros disseram que a árvore que está no meio do jardim é a árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal. Então, vou ler devagarinho e vocês mesmos vão dizer qual a árvore que está no meio do jardim, certo? Vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, primeira, e boa para a comida, segunda árvore, e a árvore da vida no meio do jardim, terceira. Qual é a árvore que está no meio do jardim? Árvore da vida. Quem mais? Árvore da vida. Quem mais? Árvore da vida. Quem mais? São as duas. A árvore da vida. Quem mais? Árvore da vida. A árvore da vida. Quem disse as duas? Vamos ler novamente, ó. São 4 árvores aí, ó. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, aquelas bonitonas lá para a gente apreciar, primeira árvore, e boa para a comida. Aparece aí, ó, são os frutos, as que dão fruto para a gente comer, como Poliana falou. E a árvore da vida no meio do jardim, olha ela aparecendo aí no meio do jardim, a árvore da vida. E a outra árvore, que não fala onde é que está, se está no meio, se está no canto do jardim, mas fala que é uma outra árvore, que é a árvore do conhecimento ou da ciência do bem e do mal. Então, a árvore do meio do jardim, no meio do jardim, é a árvore da vida. Como vocês falaram aí, certamente, ó. E a árvore da vida no meio do jardim. E aí vem a outra árvore que não determina o local que ela está no jardim. Se é no canto, se é mais acima, se é mais embaixo. Mas a única que ela determina o local onde ela está no jardim é a árvore da vida. E ela está no centro, no meio do jardim. Correto? Sim. Entendemos, né? Bom. Então é isso Desvendando aí. mais um, hein, Welton? Então vamos lá. Essa árvore aí, a árvore da vida no meio do jardim. Agora eu queria pedir, Dal, para colocar no versículo 3 do capítulo 3. A gente sabe que tem uma árvore no meio do jardim chamada árvore da vida. E no versículo 3, o 2, Dal, por favor. Vamos lá ver o que Eva disse. No versículo 2, e disse a mulher à serpente, olha o que Eva fala para a serpente, para Satanás, ó. E disse a mulher à serpente,
Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Qual foi a árvore que Deus disse para ela não comer, para eles não comerem? Ela disse aí qual foi? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore, quem foi que disse que não poderia comer? Ângelo? Deus. Deus disse que não Deus. poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem concorda? Quem acha que Ângelo acertou? O que você acha, Dal? Tá certo? Tá correto? Ângelo está certo. Deus disse que é para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva disse à serpente que Deus disse que não poderia comer de qual árvore? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha aí ó, a palavra de Eva, ó, no versículo 3. Sim. Do meio do jardim. Olha o que Eva diz à serpente aí, ó. Lá Deus disse a eles que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se eles comessem, eles iam morrer. E aí Eva disse à serpente, ó, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Disse Deus, não comereis. Qual era a árvore que estava no meio do jardim que a gente leu agora há pouco? Quem se lembra qual árvore que estava no meio do jardim? A árvore da vida. A árvore da vida. Ah, então peraí que fiquei meio confuso agora. Deus disse que não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. E Eva disse aqui para Satanás que não poderia comer da árvore que está no meio do jardim, que era a árvore da vida. Agora eu fiquei confuso. Qual árvore que eles não poderiam comer? Da árvore do meio do jardim ou da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não, nenhum dos dois. Nenhuma das duas. Fiquei confuso agora, Dal. Eu acho que não podiam comer nenhuma das duas. Então, vamos lá. O que foi que Deus disse? Deus disse assim, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que Eva se enganou. Eva disse assim, da árvore que está no meio do jardim. A árvore que está no meio do jardim é a árvore da vida, não é a do conhecimento do bem e do mal. Então, Eva, ela se enganou 2 vezes aí ou mais. Ela falou assim, Deus disse que não é para comer da árvore do que está no meio do jardim. E Deus não falou que não era, que era assim. E outra coisa, Deus também não disse que não era para tocar. E ela disse que era para... Deus disse assim, para não comer. E ela disse assim, não comer e nem tocar. Então ela acrescentou também mais uma coisa. Primeiro, ela errou a árvore que Deus falou, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela disse que era do meio do jardim, mas a do meio do jardim é da vida. Podia comer, porque Deus disse que toda árvore poderia comer. Só proibiu uma. Qual foi a árvore que Deus proibiu? A do conhecimento do bem e do mal. Só foi essa. Se eles comessem essa daqui, aí, que está no meio do jardim, estava tudo bem. Mas Eva, ó, se enganou aqui também. Tá vendo? Porque a gente tem que estar atento na palavra de Deus, que Deus fala é perfeito, e a gente acaba se enganando se não prestar atenção. Justamente. Entendeu, Enzo? Vamos ver se Enzo entender. Entendi. Tá vendo? Deus disse assim, não coma somente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Eva aqui assim enganou e disse assim, a árvore que está no meio do jardim. Não, mas a árvore que está no meio do jardim é a árvore da vida. Então ela errou aqui também.
E quando a gente está assim, inseguro, a gente não está assim, bem certinho na palavra de Deus, a gente aí pode ser enganado pelo inimigo, Satanás. Aí, o Elton vai falar mais agora. Então aí, ó, Satanás aproveitando aí desse deslize, dessa insegurança, ela não tinha, ela não tinha firmeza no que Deus falou, ela não estava certa do que Deus falou, né? Ela estava insegura. Satanás, que não é bobo nem nada, aproveitou a situação e conseguiu enganar ela. Ele perguntou assim, ó, astuciosamente, ó, ele foi esperto, ó. Ele falou assim, no, é, põe no 4, Dal, fazendo favor. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque ela tinha dito que Deus falou, como o Dal disse aí, ó, ela errou na árvore, errou no que Deus disse quanto a comer e tocar, ó, Deus disse só comer, que ela não poderia comer, mas ela acrescentou aí tocar, aí Satanás já percebeu que ela não estava certa do que estava falando, ele é muito astuto, e aí falou assim para ela, certamente não morrereis. Sabe o que que acontece? Deus não quer que vocês fiquem como ele, conhecendo o bem e o mal. Ele está ele tá privando vocês de uma coisa boa, conhecer o bem e o mal. Enganou ela. Enganou. E aí ela vacilou, caiu na conversa dele porque ela não estava segura da palavra de Deus, no que Deus tinha dito lá. Se ela tivesse firme no que Deus falou, ó, a gente pode comer de toda a árvore, da árvore da vida, das árvores lá que dão frutos, que Deus permitiu. Ela devia falar, ó, a gente só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa Deus não quer que a gente coma. Então a gente deve obedecer. Se ela tivesse segura no que Deus falou, mas ela já foi insegura, né? Satanás é astuto, percebeu que ela não estava firme na palavra de Deus, não estava conhecendo ali com firmeza o que Deus queria, o que eles fizessem, e aproveitou a situação e confundiu ela. Disse assim, não, vocês não vão morrer. Veja aí no 4, ó, certamente não morrereis. Deus não quer que vocês fiquem conhecendo o bem e o mal, por isso que ele está proibindo vocês de comer. Pode comer, vocês não vão morrer não. E aí confundiu Eva, e ela caiu na conversa da serpente. E aí, o que que houve? Quem lembra? Foi lá e comeu e deu, ofereceu ao seu marido, e ele também comeu. E aí, neste momento, a desobediência, a primeira desobediência, o pecado entrou no mundo. Foi um só ato de desobediência. Um sozinho assim, um vacilo sozinho que podia ter sido evitado se eles permanecessem na palavra de Deus, se eles não tivessem desobedecido. E tudo continuaria perfeito, como Deus criou. Mas está vendo o que uma desobediência pode causar? Tá vendo aí, Dal? Que tragédia. Aí eles ficavam livres no jardim, a palavra fala que eles estavam nus, e aí não ficavam com vergonha porque estavam nus. E aí quando aconteceu isso aí, que Eva foi enganada pela serpente, a serpente ali é o diabo que se transfigurou em um animal, assim, uma serpente. E aí falou com Eva, mas só que animal não fala, e Eva foi conversar com a serpente. Ela deveria perguntar, gente, animal não fala, só quem fala é Adão ou eu, não é? Mas nem isso ela prestou atenção. E aí ela foi enganada por Satanás. E aí, quando ela pegou do fruto da árvore, comeu, foi lá e deu também para o marido. Vamos ver aqui. Deu também para Adão. Adão aí foi e comeu porque quis. Adão não foi enganado. Adão não conversou com a serpente. E Deus tinha dito isso a Adão. Então Adão estava bem sabendo de que ele ia fazer o negócio errado.
mas ele quis ficar junto com a mulher dele. Aí Adão foi lá, pegou também do fruto e comeu. Quando eles dois comeram, o que foi que aconteceu? Eles aí ficaram com vergonha, se entristeceram, aí eles entenderam que eles tinham feito a coisa errada, desobedeceram a Deus. É por isso que agora eles estão conhecendo o que é o bem e o mal. Eles fizeram errado. Vamos ver aqueles chorando, ó. Olha para aí. Como ficaram? Chorando leite derramado, né, Dá? Agora já era, né, Welton? Deus disse assim, não coma, porque certamente morrerás. Aí Satanás disse ao contrário. Toda vez, olha a coisa boa para a gente prestar atenção, é na palavra de Deus. Quando Deus diz uma coisa na palavra dele, e alguém vem e diz ao contrário, ali pode ser uma pessoa que está sendo influenciada por Satanás. Tipo assim, aí. O Senhor Jesus veio aqui ao mundo e morreu na cruz por causa dos nossos pecados para nos salvar. Aí se alguém disser assim, não, ali o Senhor Jesus ele morreu na cruz porque ele morreu simplesmente, não precisava de nada disso, não. Ele não veio salvar a gente, não. Quem é que está certo? Quem é que está falando a mentira? A Bíblia fala o quê? Que o Senhor Jesus veio ao mundo para nos salvar pecadores. Aí a pessoa diz assim, não, ele não veio salvar pecador, não. Ele veio para aqui só para passear. Tá certo isso? Hein, Enzo? Não. Isso não. Então, quando alguém disser ao contrário, certo? É tipo assim, vamos ver aqui. Vou perguntar a Adriele. Adriele, como é o nome de sua mãe? Adriana. Pronto. Então, se uma pessoa disser assim, Adriele, o nome de sua mãe não é Adriana, não. O nome de sua mãe é... Deixa eu ver aqui. Maria. É Maria. É Fernanda. Quem é que está falando a verdade? É a pessoa ou você? Hein, Adriele? Eu. É, porque o nome de sua mãe é Adriana. Então, na Bíblia também é assim. A gente tem que tomar muito cuidado, porque existem os enganadores no mundo, pessoas que ficam enganando as pessoas, dizendo assim, que elas são líderes e que elas têm poder de curar e têm poder de fazer a pessoa viver bem. É mentira, porque somente Deus tem poder. Então a gente tem que prestar bem atenção quando alguma pessoa vier falar alguma coisa com a gente. Nós que somos cristãos, a gente tem que prestar atenção no que Deus está falando na sua palavra, que é a Bíblia. Então, Jesus, o Senhor Jesus, ele é o Filho de Deus. Se alguém disser, não, o Senhor Jesus ele não é filho de Deus, não, ele é filho de Antônio. É verdade ou é mentira? Eu vou perguntar aqui a Heloísa. Olha, Heloísa, Jesus é filho de Deus ou é filho de Antônio? Filho de Deus. Não. Se alguém disser que não é, ele é mentiroso. O que é que a gente deve fazer? Se apartar dessa pessoa, se afastar dela, não dar mais ouvido a ela. E o que foi que aconteceu com Eva? Satanás mentiu e Eva ficou dando ouvido, ainda conversando com Satanás. E aí agora, como o Elton está falando, deu no que deu. Olha eles chorando aí, tá vendo? E eu, Elton? Já está chegando o horário. Será que tem alguma perguntinha, Elton? Vamos ver? Sem perguntas. Tá todo Quem mundo... tem alguma dúvida, gostaria de perguntar para a gente aprender mais. Rapidinho, antes de vocês fazer a pergunta, e só aproveitando aí que Dal falou da importância da gente estar
conhecendo a palavra de Deus, para não fazer igual Eva aí, ó, que não estava firme na palavra de Deus e acabou desobedecendo, e isso aí causou um desastre, e isso pode acontecer com qualquer um de nós quando a gente não está conhecendo a vontade de Deus, a palavra de Deus, e aí a gente desobedece por não conhecer, e aí pode acontecer uma tragédia na nossa vida. Eu queria pedir Dal rapidinho para botar num versículo aí, Colossenses, Dal, para a gente ler antes da gente. Se tiver uma pergunta, vocês podem ir pensando na pergunta de vocês aí que a gente já volta rapidinho. Colossenses 3, versículo 20. Deixa eu ver se é esse. Olha aí, ó, vamos lá. Aí está escrito, ó, o que a Bíblia diz: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Aí vem um coleguinha de vocês e fala assim: besteira, precisa não, vamos ali fazer tal coisa, convidando vocês para fazer uma coisa errada. Vocês sabem que aquilo vai entristecer o pai de vocês, vai desobedecer a Deus, principalmente, primeiramente. Vocês sabem que Deus não gosta que vocês façam aquela coisa, mas vem um coleguinha de vocês chamando vocês, convidando vocês para fazer uma coisa errada. Só que aí a palavra de Deus diz assim: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais. E o coleguinha de vocês diz assim: não precisa não, teu pai não vai saber não, vamos lá, é rapidinho, a gente volta, ninguém vai descobrir. E aí? O que vocês devem fazer? Fazer igual Eva, que deu ouvido a Satanás, a mentira, o engano, ou dar ouvidos, ou obedecer o que está escrito na Bíblia? O que vocês acham? Olha, a Rebeca falou que tem que lembrar da palavra do Senhor. Tá vendo que é bom a gente estar aprendendo? Sempre aqui, ó, vocês vêm aqui nas quartas, a gente lê alguma coisa, aprende um pouquinho hoje, aí na outra semana aprende mais um pouquinho, aí papai lê um versículo, aprende mais um pouquinho, e a gente vai ficando firmes na palavra de Deus para não acontecer como aconteceu com Eva aí, ó, e foi enganada. Porque se vocês não obedecem à palavra de Deus como está aí, ó, e dá ouvidos ao engano, à mentira de alguma pessoa, aí isso pode acontecer um desastre na vida de vocês, uma coisa que talvez vai nem conseguir mais corrigir na vida, né? Então, como Eva aí, ó, um desastre aconteceu e incorrigível ao ser humano. O ser humano não conseguiu mais corrigir esse problema aí. O Senhor precisou vir a este mundo para consertar esse erro aí de Eva e Adão, tá vendo? Então, para a gente evitar esses problemas aí, ó, na vida da gente, sempre bom a gente estar lembrando: será que Deus quer que eu faça isso? Vou perguntar ao meu pai, vou perguntar à minha mãe, né? Porque eles conhecem a palavra de Deus, então ele vai saber me instruir. Quando a gente ficar na dúvida assim, o coleguinha tentando enganar a gente com alguma coisa, a gente ficar assim meio: será que eu devo? Será que eu não devo? Lembre-se, né, se primeiramente é agradável a Deus, ou desobediência a Deus, se é agradável ao meu pai, e é desobediência ao meu pai ou minha mãe. E aí a palavra de Deus, a gente deve fugir, ó, longe. Não é, Dal, isso? Isso mesmo. Para fazer coisa errada, a gente não vale, certo? Aí diz assim também, ajuda o coleguinha, diz assim: não, tá errado isso que você tá falando. Aí se ele estiver insistindo, aí você se afasta dele. E aí fala com um adulto, fala com o pai, fala com a mãe, fala com seus pais. Olha, ele quer que faça isso, mas está errado porque Deus disse que não é para a gente fazer. Porque quando a gente desobedece, a gente pode sofrer alguma coisa ruim. Pode não ser na mesma hora, mas pode ser daqui a uns 2 dias, 3, 10 dias. 1 ano, 2 anos, viu? Mas fica gravado isso. Então é por isso que nós que somos cristãos, a gente pode se livrar do mal. A gente pode se livrar do mal e viver a vida bem, viver uma vida boa.
Claro, né, que a gente está aqui nesse mundo e as pessoas do mundo não gostam do Senhor Jesus, aí pode ser contrário a gente. Mas mesmo assim, Deus se agrada, como fala aí, quando a gente obedece, porque isto é agradável ao Senhor. Aí o Senhor guarda a gente do mal, quando a gente obedece. Ok, todo mundo entendeu? Alguma perguntinha ficou? Alguma dúvida? Não. Tudo certo? Então vamos lá. Qualquer coisa vocês falam assim, Senhor Jesus, me ajude. Me ajude, Senhor Jesus, porque uma pessoa está querendo me enganar. E aí você já sabe que ela está querendo enganar, você já está esperto. Porque Eva ficou ali conversando com Satanás, Satanás era muito esperto. E Eva não foi esperta. Satanás foi mais esperto e aí ganhou para Eva. E a gente vai deixar assim, a gente ser enganado? A gente tem que ser mais esperto. Enganou que ela nem viu a hora, né, Dó? Nem viu. A gente tem que ser mais esperto do que o enganador. Quando o enganador chegar, a gente diz, não, você não vai me enganar, não. Eu estou com Deus, é o que Deus fala. Então, prestar bem atenção. E chegou o nosso horário. São 9h03. Hora de mimir. Esse horário é bom, viu? De descansar. E antes da gente dormir, faz aquela oração. Lembra da gente aqui, agradece pela reunião. Lembra aqui dos irmãos, fala com o Senhor. Viu? Vai fazer a oração e aí vai dormir tranquilo, porque Deus está guardando cada um de nós. Ok, Welton? É isso aí. Então eu vou dar graças para a gente finalizar nossa reunião de hoje. Agradecer ao Senhor por mais esse tempo aqui que nos trouxe aqui, né? Vamos lá.